Pronto, Uhum. está a gravar. Ora bem, se estão recordados, eh, eu mandei-vos uma espécie de agenda para este dia, que eu vou ler rapidamente. Portanto, faríamos uma escuta de possíveis comentários e sugestões que os participantes desejem apresentar, a introdução à obra que proponho, à obra em geral, não ao ensaio que vamos comentar a partir de hoje, mas a obra em geral, que é Ciência e Cristo, que é o nono volume das obras completas de Teilhard de Chardin, mas como eu mandei essa introdução por escrito, não vou perder tempo a fazê-la agora. Portanto, é para enquadrar os textos que futuramente iremos comentando a partir desta obra. Depois farei a apresentação. Eu hoje assumo, digamos, a coordenação da, da sessão, mas conforme já foi dito e eu recordo, futuramente em cada sessão haverá um animador que faz o papel que eu hoje vou fazer, de preparar um resumo, de o apresentar e depois animar a troca de reflexões. Que depois será o que se segue. Por fim, faremos a escolha do novo texto para as próximas reuniões e marcaremos a data da próxima reunião. Pronto, isto é, portanto, o programa de hoje. E, assim sendo, Maria do Carmo, não. Estou a conhecer esta senhora, mas não me lembro quem é. Percebo o que dizes. Portanto, vamos, portanto, começar por este ponto da escuta de comentários sobre a realização deste seminário. Portanto, quem quiser fazer algum comentário, é a altura de o fazer. António, eu não sei se posso pôr brevemente uma questão, antes propriamente de passarmos à análise dos comentários e das reflexões que as pessoas intentam fazer. Tu, neste último e-mail que mandastes hoje, Sim. eh, remetestes para a bibliografia do site, como já o tinhas feito, mas dizes que está em português. Eu tive acesso, de facto, através do site, mas sempre à obra em francês. Tu és capaz de me fazer o favor, porque, pronto, se houver em português, é evidente que talvez se torne mais fácil analisar o texto. E Então, eu hoje fiquei com a ideia que estou a cometer algum erro, porque estou a ter acesso, de facto, a este livrinho de Ciência e Cristo, mas em francês. pronto. Então, vamos lá ver. Eh, Talvez eu faça compartilhar a tela para vos mostrar, Uhum. para ilustrar. Eu baixei em português. Eu Ora bem, também, em português. eh, quando nós entramos no site, estão a ver o site, não Sim, estão? sim. Pronto. Baixando, chegamos aqui a um ponto que se chama eh, Biblioteca Tear Online. Estão a ver, não Uhum. estão? E depois, livros de Tear em português, estão aqui vários, e está aqui o Ciência e Cristo. Pronto. É evidente que, pronto, foi erro meu, entrei por outro lado, Bem, tive acesso de facto à obra e depois, pela generosidade da Ana Matos, ela até me enviou o livrinho, eh, mas em francês, evidentemente, o livro agora, de mil novecentos e sessenta para, e cinco. se nós abrimos o livro, agora está Ok, aqui já aberto, ok. vamos para aí fora, e temos aqui, eu vou pôr isto lá em cima, se consigo.
pôr isto em cima. Temos aqui o índice, não é? E cá está o, aquele que nós hoje vamos ler: super-humanidade, super-Cristo, super-caridade. Uhum. Tá bom? Certo. Muito Pronto. obrigado. Então, voltamos atrás e, e peço para então, se alguém quiser fazer um comentário sobre a realização deste seminário e o que é que nos propomos fazer e como é que as pessoas, o que é que as pessoas pensam Maria, disso. estou É, numa aula. Estou. Espera, espera. pronto. Não há ninguém que se queira manifestar. Eh, eu posso dizer algumas palavras sobre o texto que foi objeto da nossa reflexão. Eu considero este texto muito paulino, eh, e, e ao lê-lo, eu pensei muito nas virtudes teologais, até a esperança e a caridade. E, de facto, sem a caridade, sem o amor, é difícil nós acrescentarmos e levarmos a nossa natureza humana para este patamar, que é o patamar desejável. E, portanto, considero que este ensaio tem muito a ver com a figura de Paulo e com os ensinamentos de Paulo. Esta era uma primeira observação. Eu só queria lembrar que o conjunto de, aliás, eu fiz essa apresentação que vocês receberam, o conjunto destes ensaios tem um pendor bastante teológico, portanto, bastante focado no, na cristologia do Teilhard. E mais ou menos todos nós que aqui estamos presentes já tivemos a experiência dos grupos de leitura, em que muito se leu e muito se comentou sobre Teilhard de Chardin, portanto, esta cristologia não é uma novidade, mas o Teilhard não é fácil e revisitá-lo traz-nos sempre novas experiências e novas descobertas. E, portanto, este é um pouco o sentido que é desejável imprimir a esta experiência que nós estamos a fazer deste seminário. Mas eu, francamente, sem querer assumir aqui um papel patriarcal, não quero, antes pelo contrário, eu estimulo e incito muitas pessoas à participação. Este seminário só faz sentido, só pode ser fecundo com duas condições. Primeiro, que as pessoas leiam o texto antes da sessão, porque nós não vamos fazer, isto não vai ser propriamente um grupo de leitura. Nos grupos de leitura, nós fazíamos a leitura dos textos. Íamos percorrendo o texto, cada um lia uma parte e tal, parava-se para comentar, mas o sistema aqui, o método é outro. Nós devemos ter lido o texto antes, devemos ter assimilado, anotado reflexões que o texto tenha suscitado, para depois partilhar. Portanto, esta é a segunda condição. Se nós fazemos reuniões, mesmo que as pessoas tenham lido, mas em que ninguém participe, a experiência não dá resultado, quer dizer, cai pela base. Portanto, eu peço. Não, eu quando precisar eu ligo. Portanto,
sinceramente, se as pessoas não estiverem disponíveis ou com vontade de participar, a experiência não vai resultar. Eu não vou fazer uma reunião a falar todo o tempo. Hoje vou fazer a apresentação do ensaio que propus para esta primeira sessão, que é Super-Humanidade, Super-Cristo, Super-Caridade. Mas na próxima reunião nós vamos eleger outra pessoa para fazer. Vamos eleger, portanto, vamos eleger a partir de candidatos. E depois o método é pegarmos no próximo texto, lê-lo, a pessoa fazer um trabalho de, de análise e de resumo, portanto, uma síntese para apresentar aqui e depois fazermos a discussão. Pronto. Então, ninguém tem nada a dizer ainda sobre. Já agora, António, Sim, eu gostava também de fazer um comentário. faz favor. Enfim, primeiro porque li e naturalmente que é sempre difícil ler na nossa intimidade os textos do Teilhard, e ainda mais traduções, no meu entender, muito fracas, feitas com devido respeito pelos brasileiros. E, em terceiro lugar, porque realmente, enfim, louvo esta iniciativa de podermos ler o Teilhard em conjunto, porque é realmente a maneira de o percebermos, o entendermos e captarmos realmente a sua mensagem. Uma outra questão que eu também, enfim, refleti sobre isso, e agradeço muito aquele resumo que o António nos enviou, foi o facto de verificar que este texto foi escrito provavelmente na China, quando o Teilhard estaria nos anos 40, e na mesma altura, nos Estados Unidos, este, este, enfim, esta designação do super começar a aparecer na literatura da banda desenhada, enfim, e que ainda hoje é um grande negócio do cinema, da Marvel, etc. E a seguir, enfim, nessa altura nasceu o Super-Homem, e é curioso que nesta altura, quer dizer, o nosso Teilhard usa este enfim, prefixo, ou esta marca do super, aqui repetidas vezes na super-humanidade, no super-Cristo e enfim, no fim de contas, na elevação do cristianismo, dando-lhe realmente um avalo que o cristianismo nessa altura precisava. E gostei muito, realmente, mais do resumo que o António fez, do que a leitura que eu consegui, enfim, mais ou menos, com mais ou menos dificuldade, tirar deste capítulo, realmente esta capacidade que o Teilhard teve como cientista de, enfim, ter sempre presente a evolução, no sentido de realmente de haver aqui uma continuidade, de pensamento espiritual, no sentido de não deixar que a ideia do homem e de Cristo ficasse realmente estagnada. Enfim, isto é só assim para Obrigado. mostrar o trabalho de casa, realmente a Obrigado. reflexão que faço. Mas, E agora fico a ouvi-lo, com certeza. portanto, então podemos passar à apresentação da síntese que eu preparei, que não tem a pretensão de maneira nenhuma de abranger em profundidade o ensaio, é um esquema
digamos que é um esqueleto do ensaio, com os tópicos apontados, ordenados segundo o critério do próprio ensaio, mas não tem realmente a pretensão de ser uma conferência, é apenas uma apresentação um tanto seca, portanto, sem grandes comentários pelo meio. Eu vou-me limitar a ir apontando, lendo o que pus nesse esquema, para vocês depois podem tomar notas do meu esquema, ou podem já ter tomado notas das vossas reflexões, para depois pormos em comum essas mesmas reflexões. Mas vejo que a Maria Eduarda quer intervir. Com som era melhor. Eu queria fazer um à parte, desculpe, é que andava à procura onde é que se levantava a mão e encontrei este livro para, se o António não o tiver, para lhe oferecer. Então ponha mais perto para a Como é que gente eu ver. faço? Mais pertinho. O que é que diz o... Eu não consigo ler. O título diz A favor de Teilhard ou contra, e é de Émile Rideau, SJ, Edições Paulistas. Muito obrigado, eu tenho esse livro. Pronto, então não ofereço. Muito obrigado. Pronto. Mas Não é é interessante, preciso. é muito interessante. É muito interessante porque faz análise das críticas que naquela época, esse livro, salvo erro, deve ser aí dos anos 60, naquela época ferviam já os comentários positivos à obra de Teilhard, que tinha começado a aparecer, mas também choveram as críticas, e esse homem fez um trabalho digamos, de fiel da balança. Não é? Muito obrigado, Maria Eduarda, pela sua oferta, que não aceito porque já tenho. Muito obrigado. Então, vamos ver esse esquema de que vos falei. Ora, a ver se eu consigo pôr isto de maneira que todos vejam. Não, eu vejo bem assim. Não sei se eu estou a mostrar o ecrã todo e vocês têm parte tapada como eu de alguns dos participantes. Isto, há a possibilidade de chegar isto lá para cima, mas eu até vou chegar para o lado. Portanto, o nosso ensaio tem o título Super-Humanidade, Super-Cristo, Super-Caridade, e tem um subtítulo que lhe dá, depois, digamos, uma dimensão de futuro, chama-lhe Novas Dimensões para o Futuro. Portanto, estamos perante um conjunto de reflexões, de estudos que têm por objetivo encontrar um futuro. Este ensaio foi escrito em Pequim em 1943 e está no tomo 9 das obras completas. Faço notar que em 43 Teilhard estava ainda em Pequim e, passado 3 anos, regressou à Europa. Mas este período de Pequim foi muito fecundo e este ensaio faz parte desse conjunto, esse grande conjunto de obras que ele escreveu em Pequim. Qual é a problemática deste ensaio? É apresentar um novo paradigma da consciência humana. A origem desse novo paradigma são as novas inquietações que surgiam, as novas expectativas e um novo quadro de dimensões cósmicas a que o Teilhard chamou Cone do Tempo. Ora, o Cone do Tempo, aqui quem o tem, está aqui representado numa interpretação que foi numa reinterpretação feita pelo grande cientista português, professor Almerindo Lessa, em 1965, que foi também um grande teilhardiano. Deu a este esquema o
o título de História do Mundo sobre o Cone do Tempo, uma visão total e evolutiva de Teilhard de Chardin. E pôs aqui uma frase que era muito usada pelo Teilhard de Chardin e que tinha que ver com todo o processo da evolução, que é tudo o que sobe converge. A base do cone, portanto, está aqui ao lado do cone, esta parte, esta base. Vamos encontrar aqui um limiar, ou digamos um pré-limiar, em que se encontra aqui difusa toda uma energia pré-atómica, aquilo que se chamou as partículas subatómicas, que por sua vez depois vieram a ser ainda mais sub quando se chegou à física quântica. Mas no tempo do Teilhard havia a noção de que a primeira fase da evolução era uma zona, era uma nuvem de partículas que a pouco e pouco se foram reunindo. Portanto, o chamado múltiplo inicial foi começando a convergir e ao mesmo tempo a emergir, formando a pouco e pouco um conjunto de complexos atómicos e de moléculas. Portanto, toda esta fase, não vou agora aqui falar em tempo, que são muitos milhões de anos, designada também pela fase de cosmogenese, também pode ser considerada como a pré-vida. Portanto, o fenómeno de complexificação da matéria, dando origem a moléculas, foi um estádio de pré-vida. Da pré-vida, passamos ao limiar da vida, em que as moléculas, também por processos, primeiro de divergência, depois de convergência e depois de emergência, foram dando origem aos seres vivos. A parte superior do cone, portanto, quando passamos do limiar da vida para o limiar da vida inteligente, portanto, que se chama a antropogênese, vamos encontrar aqui um predomínio dos fatores psíquicos. Primeiro, nos pré-hominídeos, começou a dar-se uma socialização de expansão, com depois uma divergência, chegando ao Homo sapiens, que por sua vez foi dando origem a uma nova convergência, a uma compressão de socialização pelo aumento do número de indivíduos sobre o planeta, e essa compressão de socialização vai no sentido de uma emergência naquilo que o Teilhard chamou o ultra-humano e, finalmente, o transhumano, que é o topo desta pirâmide. E tudo isto converge para o ponto ômega, que, como sabemos, Teilhard identifica ao próprio Cristo, Criador e Evolutor. Portanto, este é o último limiar dentro do cone. O resumo está aqui ao lado: do múltiplo passa-se ao complexo e do complexo ao uno. Aqui, nesta fase, distingue-se as seguintes categorias: a comunidade dá origem à civilização, os hábitos à cultura, a curiosidade à ciência, o som inarticulado à linguagem, o instinto sexual ao amor, a consciência ao pensamento refletido, a herança dos instintos, a herança cosmossónica e educacional, e, por fim, espiritualização filética das forças da animação, filética da animalidade. A espiritualização filética das forças da animalidade. Porquê? Porque o Teilhard tem a noção de que há uma verificação de um fenómeno filético, ou seja, tudo se passa num sentido de
de um crescimento por filos, ou seja, falta uma palavra, não são ramos, são, bom, vocês entendem, filo em latim. Portanto, o cone do tempo, que perspectivas resultam do cone do tempo? Por coerência em benefício do espírito, gera-se uma ligação entre determinismos e liberdade, totalização e personalização, evolução e criação. Neste paradigma, como harmonizar os impulsos quanto ao homem, universo e Cristo? A finalidade do ensaio é mostrar a coerência das três questões através de três super-realidades. A super-humanidade à medida da Terra, super-Cristo à medida da super-humanidade, super-caridade à medida das duas anteriores. Definição de super-humanidade. É o estado biológico superior que a humanidade pode atingir se, em corpo e alma, conseguir totalizar-se completamente, levando a termo o movimento de onde historicamente procede. Com três atributos, três pontos de vista: realidade, imagem e pré-influência. Realidade. Porquê uma eventual aparição da super-humanidade? Que indícios há para isso? A ascensão histórica, os indícios são a ascensão histórica. E nessa ascensão histórica verificamos a evolução humana desde há mais ou menos 2 centenas de milhares de anos. Os pré-hominídeos, Pithecanthropo, Sinanthropo, fracamente cerebralizados. Depois os neandertaloides, que já são uma fase intermédia. Não vou agora aqui explicar muita coisa sobre isso, mas sabemos que foi uma estirpe que não vingou, mas que teve um papel no processo evolutivo para o Homo sapiens, altamente cerebralizado e socializado. Lógica da previsão do futuro por vários milhões de anos à nossa frente. Passagem de uma subhumanidade a uma super-humanidade. Portanto, na ótica de Teilhard, nós mal começamos ainda este processo e, portanto, temos vários milhões de anos à nossa frente para fazer o nosso caminho de super-humanidade. E pode o processo ser reversível? Em princípio, não. Por duas razões. Pela lei biológica da cefalização e pela lei cósmica da complexidade. A lei da cefalização, por evolução comprovada cientificamente em todos os grupos animais, o sistema nervoso aumenta com o tempo em volume e arranjo, na direção de cérebros sempre maiores. A lei da complexidade, num processo de complexificação crescente, as moléculas chegam a atingir milhões de átomos e animam-se, quer dizer, passam da não-vida ou da pré-vida à vida. Na cefalização, centra-se o processo da complexidade, onde, a partir da biogênese, se gera a antropogênese, fenómeno humano, a socialização, a noogênese, como sabemos, é a união de todas as mentes que se gera através da socialização e, finalmente, cá temos a super-humanidade, por cefalização. Então, vimos agora a realidade e vamos passar destes três pontos de vista à imagem. Imagem sobre os traços gerais, sobre que traços gerais se vai esboçando esta super-humanidade. O processo é o estreitamento da massa humana pelo aumento do número, compressão externa, e que gera a solidariedade crescente por projeção individual, portanto, invasão interna, ou seja, intercomunicação, interatuação, interação
da massa humana. A resultante é a antropogênese, ou seja, gerando a hominização por cefalização. E, automaticamente, a socialização por inelutável aproximação da massa humana personalizada. Qual é a imagem da super-humanidade? Super-socialização de indivíduos anatomicamente super-cerebralizados, super-personalização e um só coração gerado pelas forças do amor unitivo da humanidade, consequente da personalização. Vejamos então agora o terceiro ponto, a pré-influência. Sob a influência do processo da coletivização humana, dá-se o advento da super-humanidade, garantido por marcha passada do universo, evolução das consciências, desenvolvimento da rede política, económica, psicológica, liberdade da ação, da ação humana, condições da ação humana construtora do universo. Sempre, eu aqui cito, faço uma citação direta do livro, sempre mais explicitamente o homem apenas consente em servir a vida sob a condição de que os seus esforços, as suas descobertas e progressos assinalem uma marcha para a frente que não poderia abortar nem retroceder. Daí um novo universo. A super-humanidade é atingível pelo caráter irreversível da ação humana. Pela lei da complexidade, os átomos reflexivos convergem para o ômega, o universo torna-se inteligente e espiritual. Recordemos que tínhamos como finalidade do ensaio mostrar a coerência destas três respostas para a humanidade que já tratamos. Vamos agora abordar o supercristo. Definição: mesmo Cristo, mas revelando-se sob uma imagem de dimensões ampliadas e renovadas. Que atributos? Resume em si e consuma a totalidade e a plenitude da humanidade em vias de se tornar super-humanidade. Apparuit humanitas, logo apparuit super-humanitas. Se apareceu humana, virá a ser super-humana. A resultante é que é uma nova cristologia em duas facetas: o Cristo Ômega e o Cristo Evolutivo. O Cristo Ômega é o Verbo encarnado, centro universal crístico, centro universal cósmico, porque polo superior da humanização e de personalização. É o único motor, é o único fim do universo. Centra sobre si mesmo toda a criação, como afirmava São Paulo. Logo, o ponto ômega equivale a Cristo Ômega. E o Cristo Evolutor, segundo São Paulo e os padres gregos, o poder universal de Cristo sobre toda a criação é a premissa. Resultante, na pessoa de Cristo centra-se todo o universo, Cristo Ômega. Como? Primeiro, ele enche o universo. Espaço e duração estão repletos dele. Ele consuma o universo. É a síntese da complexidade organizada. Ele dá consistência a todo o edifício da matéria e do espírito. Logo, sendo Cristo Ômega, apresenta-se à nossa adoração como animador e coletor das energias biológicas e espirituais do universo. É redentor e salvador. É Cristo evolutor. Por fim, vamos abordar a supercaridade. Pressupostos. Cristo atingível em e através de todo o processo da evolução. O universo movendo-se rumo a Cristo Ômega.
Cristo, motor e termo da evolução, alfa e ômega. Universo cheio de Deus, como meio e objeto de universal comunhão. Nesta comunhão, em meio divino, o universo harmoniza-se. Ora, espera, quero ver o que é que está ali. Consequências. Sob a influência do Supercristo, a nossa caridade. São três consequências, é isso que eu estava a dizer. Três consequências destes pressupostos. Sob a influência do Supercristo, a nossa caridade universaliza-se, dinamiza-se, sintetiza-se. A supercaridade está aqui a fazer, tirá-la mais para cima. Sob a influência do Supercristo, a caridade universaliza-se. Desculpem lá. Era aqui que eu estava. Não posso. Eu queria tirar daqui isto. Isto antes podia-se passar para cima, mas agora não se consegue. Bom, portanto, pronto, está cá embaixo. Ora, agora que está bom. Se eu pudesse pôr isto lá em cima, não consigo. Portanto, sob a influência do Supercristo, a caridade universaliza-se. Rumo a Cristo Ômega, o real é penetrado pela divina presença. Tudo se torna amável em Deus. Amoriza-se. O universo, meio divino, torna-se universal comunhão. Sob a influência do Supercristo, a caridade dinamiza-se. O amor a Deus e ao próximo é mais do que contemplação e comiseração. Hã? Comiseração, isto é, o amor a Deus e ao próximo não se satisfaz com uma simples contemplação e com uma simples comiseração dos problemas do próximo. Não, a caridade preocupa-se em construir a cristogênese. A caridade ambiciona tudo consumar em Cristo. É este esforço que dinamiza o amor. Finalmente, sob a influência do Supercristo, a caridade sintetiza-se. Quase sempre trabalhamos, gozamos, sofremos sem amar. Com o Cristo evolutor, tudo converge para o ômega. Cristo, pessoa, atrai a si pessoas. Amar é aproximar-se centro a centro. Nele, toda a atividade se amoriza, sintetiza o amor. E, portanto, como uma primeira conclusão, podemos dizer para uma super-humanidade, um super-Cristo, e está aqui outra coisa escondida por baixo, que eu agora não consigo tirar, que é... desculpem lá, isto não é fácil. Bom, mas eu sei o que é que lá está. Para uma super-humanidade, um super-Cristo, para um super-Cristo, uma super-caridade. É o que está lá por baixo. Portanto, diversas proposições conclusivas. Super-humanidade ascendente pressente a irreversibilidade do espírito. A super-humanidade ascendente pressente a irreversibilidade do espírito. O super-Cristo ascendente pré-age sobre as nossas consciências, desperta a super-caridade. A humanidade, cada vez mais, eu tenho que tirar isto aqui. Vai lá para cima.
A humanidade, cada vez mais, realiza a síntese do pessoal e do universal. Ama a evolução e o universo. E, conclusão, novo grupo de afirmações conclusivas, novas dimensões para o futuro. O universo reúne-se onde a complexidade organizada é mais elevada, rumo a regiões e a um estado de sempre maior atividade. A supercaridade, despertando na Terra, suscita as transformações que aumentam a noosfera. A conjugação da super-humanidade com o super-Cristo desperta a coerência e a ativância da super-caridade, marcada infalivelmente de objetividade e de verdade. Logo, grande conclusão, o amor é a forma mais intensa assumida pela energia espiritual. E pronto. E terminei esta apresentação e agora preciso de ir aqui mexer nestes mecanismos complicados, que é interromper a compartilhamento. E agora cá estamos já outra vez. E pronto, meus amigos, é isto, amigos e amigas, era isto que eu vos queria propor. E agora estamos em plena sessão de troca de reflexões entre vocês participantes, entre nós todos participantes desta sessão. Quem quiser interferir, já sabe, levanta a mãozinha. Sim, Manuel António. Estão-me a ouvir? Sim, sim, Conseguem-me ouvir? Eu perfeitamente. estou muito limitado porque estou através do telemóvel e estou numa montanha, pode ser que tenha dificuldade. Não, mas Eu está tudo bem. apreciei e agradeci muito essa apresentação. A minha primeira reação é isto parecer-me demasiado otimista quando a gente se confronta com uma realidade atual onde os sinais que se apresentam diante de nós é que a caridade não se universaliza. Cada vez mais há afirmações de ódio, cada vez mais há conflitos geracionais e conflitos entre blocos, e parece-me que essa linha da evolução que apontava para um ritmo ascensional que iria gerando novas harmonias, não estão a acontecer. Parece-me também que não há evolução sem desconstrução, digamos. Todas as etapas mais elevadas se põem como com uma reconstrução que muitas vezes leva à desintegração da etapa anterior. Mas isto traz-me problemas porque parece-me uma perspectiva muito idealizada que depois não revela pontos de contacto com aquilo que eu assisto à minha volta e na minha época. Esta é a minha questão que gostava de partilhar com vocês. E eu gostava de ouvir uma antítese a esta tese do António ou o que for. Talvez este amigo espanhol, que é altamente estudioso de TEAR, Ele já cá não está. Já cá não está. não está. Não, já se foi embora. Pensei que estivesse. Não está, não. Então, eu lanço o repto. Olha, é o Francisco que quer falar. Eu, dentro daquilo que acabei de ouvir, parece-me que, de facto, estes três conceitos, e é muito importante as notas que o TEAR dá, quer sobre prefixos,
super, que é sobre a palavra, portanto, ativância, não é? Ter estes conceitos bem definidos, mas estes três conceitos estão interligados. Mas eles apontam ou sugerem uma sociedade do amor. O amor é o moto, é a seiva que, de facto, está, está objetivada neste plano, mas eu compreendo inteiramente. De facto, quando nós olhamos a nossa realidade, esta construção desta sociedade amorosa, que tende para um plano, de facto, de uma irmandade e de nós todos podermos conjugar as nossas diferenças para um plano superior, de facto, estão afastadas. A realidade mostra-nos uma situação completamente distinta. E, portanto, a questão é uma questão altamente pertinente, que eu não sei responder. Penso que isto é um ideal, é um plano, é um objetivo que, de facto, todos os cristãos devem ter, que é muito sublinhado pelos textos paulínicos. Aliás, o próprio António referiu, e o Teilhard de Chardin faz referência a São Paulo mais que uma vez neste ensaio, e São Paulo, de facto, diz, já não sou eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. Mas isto é um plano que nós estamos muito longe, nós estamos na pré-história. E, de facto, a realidade testemunha que nós estamos tão longe, de facto, deste ideal, que eu não sei se alguma vez o vamos atingir. Bem sei que, em termos de socialização, nós estamos ainda numa pré-história. E, portanto, há muito caminho a fazer. E isto pode ser, o percurso é cheio de altos e baixos. Não sei se, para encontrarmos novas construções de amor, nós teremos que passar exatamente por estes baixos que nós estamos a viver. Acho que é exatamente isto. Muito bem. Maria José, Bom, é claro, aqui estão patentes os quatro princípios, não é? Que, que cresçam, uma crença firme de Teilhard, mas há o que eu compreendo, o que disse o Manuel Ribeiro, etc. Porque o que é que no pouco que li do Teilhard, é que há aqui uma ausência de uma parte da natureza humana, que não é só de hoje, foi de sempre. No humano existe também o mal. E quando lemos Teilhard, é maravilhoso, era um ideal que se calhar todos queríamos, mas o facto é que, repetidamente, ao longo dos tempos, a história mostra-nos que, e os tempos de hoje vemos ainda melhor, porque são nossos contemporâneos, mostra-nos que há, de facto, o mal. O humano pode ter uma propensão para o mal, e tem uma propensão para o bem, mas o mal existe. E em Teilhard parece não... Ele ultrapassa isso tudo, e eu pergunto-me como é que seria possível este Deus encarnado na sua criação tornar-se tudo em todos. Pronto, mais uma vez São Paulo, não é? Como é que seria possível? Algum dia, eu interrogo-me, isto é lindo, é fantástico, mas algum dia, mesmo passando todos os milhões e milhões e etc. de anos, algum dia chegaríamos a isso, ou seja, à eliminação do mal.
à vitória do bem, mas não é uma vitória do bem, é que parece no Teilhard, e ele que tanto teve, que na sua própria vida, tanto teve a consciência do mal que lhe fizeram ele próprio, não é? Um, Quer dizer, tem que ser alguém de extraordinário, um exemplo para nós, etc. Mas há essa ausência de, de, do reconhecimento que existe o mal. O ser humano, no ser humano, existe essa dimensão do mal. Há o mal. E eu pergunto-me como é que, à luz de Teilhard, há alguma possibilidade de. Porque ele não, nunca vi ele tocar nesse aspecto, não é? Como é possível essa concretização do tudo em todos? Não sei. A Lourdes queria intervir. Nesse ensaio, Ah, esse ensaio orienta-se para o futuro, não é? Portanto, para um tempo que não é o nosso tempo imediato. E no cone do tempo, nós vimos as centenas de milhares de anos que foram necessários para surgir o Homo sapiens. Ainda possivelmente serão precisos muitas centenas ou dezenas de milhares de anos para a componente de animalidade que nós ainda transportamos e que, é óbvio, tem vindo a afinar-se a espiritualidade face à animalidade, que esse processo continua a evoluir e que não é num futuro próximo, mas num futuro longínquo, uma meta, que seja possível que o mal recue e que o homem consiga realizar-se mais liberto do peso da animalidade da sua origem. Nós não podemos pensar a curto prazo, temos de pensar, ou como alguém chamou a Teilhard profeta dos tempos futuros, talvez seja uma visão, já o acusaram de otimista, mas uma visão profética de que a humanidade não vai estacionar neste estado, como disse o Francisco e o António, de tanta agressividade e brutalidade, mas vai se encaminhar para uma espiritualidade. Eu tenho essa esperança. eu acrescentaria ainda um outro pensamento. Se nós virmos bem a situação da humanidade, o mal, o mal moral, que é daquele, sobretudo, que nós podemos falar em termos da evolução espiritual do homem, o mal moral realmente está aí, mas o cristianismo não começou com o Teilhard de Chardin. O cristianismo começou há 2000 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo, diz a Lourdes, pois é, mas de 2000 anos para cá, se nós formos fazer uma história do mal, se é possível fazer, nós podemos sempre dizer que a humanidade parece que pendeu sempre mais para o mal do que para o bem, apesar do cristianismo, apesar de Cristo, da mensagem de Cristo. E apesar dessa mensagem de Cristo ter chegado até aos nossos dias, atuante, viva, vigorosa, as civilizações ocidentais referem-se todas mais ou menos ao pensamento cristológico, pensamento de Cristo. Ora, o Teilhard não, não faz uma história do mal, efetivamente, mas sem deixar de o ter em conta, porque ele próprio chega a afirmar que o mal
é inerente à evolução, esquematicamente, não é? É uma consequência do devir, é uma consequência da incompletude que a evolução vai vencendo em todos os sentidos, progressivamente, mas o que, o que ocupou mais Teilhard e que o preocupou mais e que de alguma maneira se espelha neste ensaio, não muito diferentemente daquilo que ele afirma em muitos outros ensaios, é que a humanidade, ancorada na mensagem de Cristo, embarca num processo de amorização. Eh, Este, este processo de amorização é muito mais interior à humanidade do que as suas ações, de uma forma geral, possam manifestar. A humanidade tem em si a capacidade de amar, mesmo quando não o manifesta, ou mesmo quando manifesta ao contrário. E é essa capacidade de amar, conjugada com a união a Cristo, ou seja, a união de um Criador que se reúne à humanidade e que encaminha para se tornar a prazo corpo místico de Cristo, portanto, uma incorporação na dita igreja, corpo místico de Cristo, povo de Deus em marcha, tem todas estas potencialidades. E o Teilhard, neste ensaio, fala de potencialidades, não fala propriamente de factos. Este, este, este ensaio não é uma análise fenomenológica, é uma construção de projeção, portanto, de potencialidade que o processo cristológico, processo da humanidade unindo-se a Deus em Cristo, tem. E voltamos aqui a ter as perspectivas temporais que são sempre enganadoras. A humanidade com 200 mil anos é um cisco comparado com a história do universo. Nós progredimos devagarinho, mas não sabemos, nos próximos milhares, centenas de milhares ou milhões de milhares de anos, que a humanidade possa ainda permanecer no seu caminho, como é que ela vai evoluir. Tem perspectiva, tem a perspectiva uma, uma convergência para Cristo, para o Cristo homem. Perspectiva uma humanidade em crescimento, com toda a potencialidade de lá chegar. E, e também perspectiva, por realismo, a possibilidade desse processo falhar. A humanidade pode enfiar-se num beco sem saída. Nós, neste momento, tememos muito isso. Mas este momento talvez não seja o único com esta ameaça tão forte de entrar num beco sem saída em toda a história da humanidade. A humanidade tem tido vários momentos que se assemelham muito a este. Não vamos muito longe. Vamos há 80 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial que arrasou a Europa e não só. O que é que deixou atrás de si? Uma desolação, uma desesperança quase total. Aqueles países, sobretudo a França, a Alemanha, a Holanda, a Polónia, também,
que ficaram arrasados pela guerra, com milhões de mortos, sem homens, sem homens para a procriação. Quer dizer, parecia realmente o fim do mundo. No entanto, passados 80 anos, o mundo está aqui, como está, como nós o conhecemos. Outra vez a meter-se em sarilhos. Novamente a meter-se em grandes sarilhos. Vamos lá ver. Eu acho que esta visão do Teilhard é sempre referida a uma base de esperança. O Teilhard é um otimista, mas não é um otimista inconsciente. É um otimista porque sente que há potencialidade para ser otimista. E esse otimismo gera. Hã? Fé em Deus. Tem fé em Deus e gera duas consequências. É a confiança num futuro e a esperança que esse futuro se concretize. Portanto, claro, convivemos com o mal de toda a ordem. Já não falo nas inundações e nos fogos, que esses, alguns também, são consequência do mal moral, mas vamos passar por cima disso. Mas falo de realmente a maldade em carne viva que nós temos diante dos nossos olhos. Mas qual é a nossa reação perante essa maldade? É, para já, uma dose enorme, profunda do nosso coração de amor e de compaixão para aqueles povos massacrados, para aquelas famílias destruídas, para aquelas crianças mortas, etc, etc, etc. Portanto, há uma onda de amor ainda que surda, não é? Nós estamos, nós estamos hoje em dia a viver um aquecimento da tal amorização de que fala o Teilhard, embora isso não se manifesta nas notícias, por exemplo. Não é? Mas dentro de nós e em família, quando falamos uns com os outros, o horror que nós sentimos é a outra face da moeda de uma dose enorme de compaixão e de desejo profundo de que as coisas fossem de outra maneira e que nós pudéssemos, faríamos alguma coisa para que fossem de outra maneira. Portanto, nunca podemos dizer que o amor está ausente, não é? Pronto, eu não quero alargar mais, já falei um bocadinho demais até. Portanto, vamos continuar a ouvir reflexões, se De as todo houver. modo, este ensaio termina com aquele programa Amar Agindo. O amor não é uma abstração, é um compromisso de ação. Esse bocadinho do texto é muito importante. Cada um e a humanidade constrói um futuro, que é o subtítulo do texto, agindo. Muito bem. Deixem-me só aqui ir à minha cábula. Portanto, duas coisas que nós ainda temos que fazer, se não houver mais comentários, é escolher um. Permite-me, a Eduarda tem ali a mão levantada. Eduarda, Maria Eduarda, peço desculpa. não percebe nada. É, Eu custa-me falar e o meu comentário vai ser desarticulado, mas quero colaborar também com o grupo, porque nestes últimos anos fui sempre muito passiva. Eu vejo muito bem à minha volta. O meu mundo pode ser pequeno, mas eu tenho meninos, são russos, ucranianos, paquistaneses, dois russos e ucranianos na mesma turma e são os melhores amigos no intervalo. Entre os asiáticos e europeus Nas e suas aulas, africanos nas suas aulas. na minha escola. E posso-vos dizer que há escolas que atualmente, e já começa a ser a maioria, 75% dos alunos nas primárias, no primeiro ciclo, são estrangeiros. 75%.
Por outro lado, eu como estou então aqui no centro, vejo, como se dizia antigamente, tantas raças e casais tão diferentes, muçulmanos, todos a entrarem e a saírem a visitar as igrejas. E por outro lado, eu penso que o bem, o amor, que é sagrado, e se é sagrado é discreto, há assim uma certa timidez em o revelar. E acho que 95% das pessoas, se uma pessoa pedir ajuda, ui, tanta gente a ajudar. Eu vejo os bombeiros de outros países, de um lado e do outro, já falando no macro. Vejo até nós, os portugueses e os espanhóis, e de algum modo também ajudar a Ucrânia, porque. hum, e, e eu acho que agora, atualmente, as pessoas, há uma maior personalização, isto é, cada vez mais, ou pelo menos por aqui, cada pessoa é mais ela própria, então sente-se bem. E quando uma pessoa se sente bem, é que pode ir ao encontro do outro. E até hoje havia muitos, está-me a faltar a palavra. As pessoas eram rotuladas e sentiam-se minimizadas, portanto, agora também se dá mais cuidado às franjas. E eu acho que o mundo, ouvindo o que a minha mãe dizia, que hoje estamos melhor. Obrigada. Portanto, eu acho que o Teatro Obrigado. Sharda tem razão. Obrigado, Maria Eduarda, por esta migalhinha de esperança. E, sobretudo, é a mais jovem de nós todos Exato. e é a voz do futuro. E é que está mais perto desta realidade que nós realmente não conhecemos, mas ela vive isso com aquelas crianças que nós nem nos damos conta que cada vez há mais no nosso país. Não sei, eu não queria fechar a porta já. Não sei se não há, se entretanto alguém se sinta inspirado para comentar o ensaio do Teilhard de Chardin. Olha, se alguém não, se ninguém quiser pronunciar-se, eu acho que estas palavras da Maria Eduarda fecham muito bem esta primeira parte. Muito bem, São esperançosas. ok. Bem, portanto, temos que escolher um novo ensaio, temos que escolher uma pessoa para fazer o trabalho de síntese, de apresentação do próximo ensaio e temos que marcar uma data para a próxima sessão. Portanto, começando pelo, pelo ensaio, eu, eu preciso disso. Eu preciso disso. Há muitos ensaios, vocês têm o livro, está na internet, podem ir vendo. Não é fácil ir escolhendo, todos eles O mais fácil. são interessantes. Eu iria. António, António, se me é permitido, Sim, sim, e uma vez que estamos na escolha do ensaio e para sim. sairmos daqui, já estamos com uma palavra esperançosa à nossa frente, mas talvez indo ao encontro daquilo que o Ribeiro nos transmitiu, há um ensaio chamado Salvemos a Humanidade, reflexões sobre a crise presente. Não sei se seria uma ponte interessante a fazer face a esta situação que foi aqui descrita hoje. Olha, o que tu acabas de dizer só prova que a transmissão de pensamento também se faz por Zoom. Eu ia exatamente propor este ensaio. Vem na página 122 do livro, 122 a 142, são 20 paginazinhas. É um bocadinho
É igual, em extensão é igual ao que nós vimos hoje. E, portanto, agora pergunto quem é que se oferece para fazer a análise ou a síntese desta leitura, desta próxima leitura, que todos iremos fazer alegremente, previamente e alegremente. Quem é que se oferece? Qual António? Manuel António. animar. Manuel António, eu não quero fazer a escolha, mas qualquer que Não, venha, é que ele estava com o sorriso. estava a qualquer que ver? venha à rede é peixe para mim. Manuel António, pode ser? Eu acho que Francisco Ferreira seria a pessoa que equacionou os problemas iniciais e que poderia dar seguimento a esta fase de arranque, se ele aceitar. Agora é Eu uma neste questão momento não me sinto muito à vontade, tenho que Não. dizer, não me sinto muito à vontade. Está bem, Manuel António. Ao Manel António, eu agradeço, mas quer dizer, eu acho, estão aqui presentes várias pessoas e acho que é um desafio que o António nos lança, talvez com a participação de pessoas que nunca se envolveram tanto, porque senão estaremos sempre os mesmos a falar. Enfim, eu atrevo-me a fazer este desafio, não sei se existe disponibilidade ou não, mas quer dizer, era bom vermos uma seiva nova neste processo e, portanto, dar a palavra a pessoas que não estão tão envolvidas, diria eu. Não sei se me é permitido dizer isto, se calhar estou Ó abusivamente a dizer isto. Francisco, nós conhecemos o Manuel António do Grupo do Porto. Hum. Ele tem uma capacidade de reflexão extraordinária e, portanto, eu acho que ele está. Manuel António tem um problema de leitura, não é? Dificuldade de leitura, não é? Neste momento ainda não estou em condições de poder ter uma leitura fácil sem grande esforço. Pois, eu sei. A minha sugestão, desculpa, eu esqueci-me o nome da última intervenção desta jovem do grupo. Maria Eduardo. Maria Eduarda. Maria Eu aceito o Eduarda. desafio, que eu ando muito entusiasmada, não sei bem porquê, Ótimo, mas ando ótimo. muito entusiasmada. Ótimo, Maria Eduarda. Maria Até Eduardo. Maria Eduarda. posso ler aqui um pequeno poema do nosso cardeal? Pode. Tu não entendes. É só um excerto. Nós O temos tantos gosto. cardeais. Qual cardeal? O Tolentino. Pode ser. Tolentino. Pois, Qual? se é poeta tem que ser ele. Sim, Tem só um que- excerto. O gosto dos caminhos recomeçados, com suas surpresas, suas mudanças, sua beleza. Não te peço coisas para segurar, mas que as minhas mãos vazias se entusiasmem na construção da vida. Não te peço que pares o tempo na minha imagem predileta, mas que ensines os meus olhos a encarar cada tempo como uma nova oportunidade. Portanto, eu aceito o desafio. Muito bem. Parabéns, Muito bem. Palmas para a Maria Eduarda. parabéns. Então agora já temos ensaio, já temos. Não, agora vamos fazer. Já temos ensaio e temos relator do ensaio. Vamos escolher a data. Agora vejam lá as vossas agendas. Nós pensamos que a periodicidade mensal será mais razoável, não acham? Mensal, não é verdade? Penso que sim, António, penso que sim. Pronto, Deixa-me só então, dizer o seguinte. sim. Eduardo, eu fico muito satisfeito com a sua generosidade, não só das suas palavras, mas como abraçou, no fundo, este desafio. E como diria o Frei Bento Domingos, o futuro da Igreja passa pelas mulheres. Passa pela
Desculpa, Pelas mulheres. Pelas Pelas mulheres. mulheres. Não há igreja sem futuro sem as mulheres. pois De não. acordo. Claro. 100% de acordo. Então, olhem, daqui a um mês é o dia 18 de outubro. O que é que vos parece? É uma sexta-feira. Penso que a sexta-feira é um dia mais tranquilo para as pessoas que estão já a descomprimir de uma semana de trabalho e nada melhor que o teiar para descomprimir. Eu gostaria de pedir também a uma menina, a uma senhora, que me completasse o raciocínio, portanto, fôssemos as duas a estudar o ensaio, porque realmente eu estou bastante fora e gostava que estão aqui, para além da Maria de Lourdes, a Maria, não é? E mais quem? Eu não consigo ver aqui, só vejo a Maria, as outras senhoras eu A não as Maria vejo. é a Maria Teresa, depois tem Eu estou com o computador do meu marido, eu sou a Maria José, a Maria Pronto. Teresa, é a Maria, E e estava a gostava Maria Luísa. que me completassem, pronto, olha, lermos as duas e que houvesse assim uma muleta. uma muleta, ela está a pedir muleta. Quer ser muleta? Então, pode haver outras pessoas. Está bem, eu estou-te a perguntar a ti. Já perguntei às outras pessoas. Eu gostaria muito. Está bem, Eduarda. Pronto. A velhinha vai atrás da novinha. Trabalham Ah, juntos. pá. Vamos ter duas diáconas aqui a trabalhar. Antecipa Duas diaconisas. Não Uma é? dupla perfeita. Então, dia 18, acham bem? Vê lá aí. Eu Eu acho. agradecia ao Paixão que mandasse brevemente essa informação, que eu não tenho agenda comigo e quero registrar isso, que senão posso me esquecer. Não, E mas eu enviar depois isto. António, dia 18 é uma sexta-feira, que eu acho que tenho viagem marcada para a Madeira. É uma Bem, segunda? Sexta-feira. Sexta. Não, uma sexta. Então eu vou à Madeira. vai, e dia 21? Dia 21 estou cá. Não? Ok. Então passávamos para o dia 25. 25 ou 21? Não, 21 é uma segunda-feira. Pois é. 25. Manuel António, eu acho melhor fidelizarmos um dia. Eu acho que a sexta-feira é um dia excelente. Enfim, Sim, falo por mim, mas Para mim acho também que é é. um dia excelente. Mas E 25 acho também é que sexta-feira. era uma maneira de É fidelizar, nós sexta-feira. sabemos que é sempre o mesmo dia, à Bem, sexta-feira. pronto. Está bom, mas ok. Mas então seria 25, não é? 25 é uma sexta-feira. Pronto. É. Nisto Ok, estão de acordo? sim. Uhum. Pronto. Às 19 horas, não se esqueçam. Acham bem esta hora? 5, Sim, sim. Perfeito. 25. Então, assim sendo, vamos jantar. É pena. Uma coisa. A Ana Veloso não ficou sem internet e pediu para dizer que gostaria imenso de ter estado presente, mas não tinha internet. Ok. Coitado. Será para a Eu próxima. só consegui tardíssimo. Ok. Maria Luísa, está-nos a ouvir? Sim. Estou, sim, senhora. Olá, olá. Mas não consegui ir pelo computador, olha, foi uma confusão, agora estou com o tablet, mas Ok. estou assim. Mas pronto, mas ouviu, não é Só verdade? ouvi quase tudo, Pronto. mas demorei a entrar, sim. Então, vamos nos despedir, amigas e amigos, até o dia 25 de outubro. 25, obrigada. Boa noite para todos. Boa Obrigada. noite, obrigada. Muito a todos. Obrigado. Muito obrigado. 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 Boa noite. Obrigada. Obrigada. Não se esqueçam de ler o ensaio. Com certeza. Tem um mês e uma semana para o fazer. Em Maria dias de de trabalho Lourdes, de casa. uma semana antes eu envio-lhe o meu resumo. Pode ser? Muito bem, muito Muito bem. bem. Parabéns. Bem, Obrigado Maria por de tudo. Lourdes. Obrigado. ok. E eu assim. Obrigado. Um Obrigado, grande boa noite. abraço. Um grande Boa abraço. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem. Boa noite.